Olá, bom dia. Ontem, então, eu fiz o sorteio do planejamento, né, e abri ele para venda. E tem bastante gente me fazendo pergunta, né, tem bastante gente interessada. E tem algumas perguntas que têm sido frequentes, então eu achei melhor gravar o vídeo para ficar um pouquinho mais claro, tá? Inclusive me pediram também para mostrar como é o planner por dentro, tá bom? Então eu vou mostrar. Bom, eu vou mostrar aqui o planner que eu fiz já para Cris, até a Cris colocou lá, né? Então o arquivo ele vai desse jeito, tá? Então no caso lá da Cris, tinha 2 agendas e o planejamento dela, né? Então tem aqui um arquivo de instruções de impressão, tá? Então aqui eu explico direitinho como imprimir tanto o planejamento quanto a agenda do estudante, mas é apenas uma sugestão, tá bom? Aí você pode imprimir da maneira que for melhor para sua família, porque a ideia do planejamento é que realmente seja sirva, né, você. Ele é uma agenda, né? Então aqui o planejamento da Cris, né, que eu fiz para Cris, tá? Então aqui a família, né, eu coloquei um versículo, então, aqui os dados pessoais. Ali eu deixei só 2, no caso dos filhos, né? Mas o outro tem vários, tá? São várias. E aí você pode adaptar, pode colocar uma foto, enfim. O calendário. Esses desenhinhos é de acordo com o tema, tá bom? Que eu coloquei ali pra Cris. Ó, então, as cores também, tá? Tudo tem a ver com o tema. Então, aqui de planejamento anual. Essa folha, ela pode ser impressa muitas, tá? Tem uma só aqui, mas você pode imprimir quantas você precisar. Aí o cronograma semanal também, tem uma página só, mas você vai imprimir quantos você precisar ao longo do ano, porque às vezes você pode usar mais de um, né? Eu, por exemplo, todo mês o meu cronograma semanal ele acaba mudando, porque muda alguns horários, alguma aula que a gente fazia cedo já não funciona mais, então a gente muda, então eu acabo imprimindo folhas extras de cronograma, tá? Tanto é que tá escrito aqui, ó, período. Então eu coloco a data que aquilo ali tá em vigor. E até às vezes, quando precisa, coloco na parede, né? Coloco na porta da geladeira para as meninas verem os horários das aulas, né? Aqui, leituras do ano. Tá, então esse daqui é do planner, é da mãe, né? É da família, é a mãe que vai organizar, ela vai colocar os títulos, também pode imprimir quantas folhas ela quiser. Aqui em casa eu costumo imprimir uma para cada criança e uma para mim. Então nessa minha eu anoto as minhas leituras, porque afinal de contas é a minha agenda, e anoto as leituras que a gente faz em voz alta, que eu leio para elas. E aí cada uma, eu deixo uma folha dessa para cada uma, para eu anotar as leituras que elas vão fazendo, independente da agenda delas, tá? Esse daqui é um controle meu. Ó, tá? Então tem 3 páginas aqui de leituras do ano, justamente porque eu pensei como eu uso aqui, né? Uma para cada criança, e eu sei que tem famílias que tem mais crianças, né? Então você vai imprimir mais. Bom, aí aqui começa, né? Então, janeiro, isso daqui é da mãe, tá bom? É pra gente anotar. Então, algum versículo, alguma coisa que você tem considerado, os compromissos do mês, os objetivos, algumas anotações. E aqui vem a agendinha mesmo, ó. Eu não fiz muito grande para ficar fazendo aquele planejamento semanal. Eu fiz ele bem simples, só para você realmente colocar as coisas mais importantes. Então você não precisa registrar que é página tal, ou vamos estudar. Não tem necessidade, tá bom? É só realmente para você fazer uma marcaçãozinha, né? O planner é uma lembrança, né? O material tá ali, você sabe o que você vai fazer e depois você vai anexando também, né? Então aqui fevereiro, aqui está corrido, eu já vou mostrar um outro arquivo que tem as folhas que vão no meio, tá? Fevereiro, março, então veja que todas as imagenzinhas são relacionadas ao tema, tá bom? Da capa. Vamos lá pro final. Setembro. Aqui, resumo semanal de atividades. Então, esse resumo semanal, você vai a cada mês, então você vai imprimir janeiro e depois a tabelinha de janeiro para fazer as anotações. E aí você vai imprimir aí umas 4 páginas dessa, 4 ou 5, depende, tem mês que tem 5 semanas, então você imprime 5 dessas, tá? Para cada mês.
Então, aqui você vai anotar a qual semana que se refere e vai fazer o registro. Essa, para mim, é a folha mais importante do planejamento de ensino domiciliar, porque é onde a gente marca o que a gente fez com as crianças, é o nosso registro. Você não precisa marcar antes do que você vai fazer, mas depois que você fez, você anota lá. Então, estudamos hoje língua portuguesa, matemática, história, né? Às vezes, uma criança faz uma coisa, a outra faz outra, eu anoto. Giovana fez tal coisa, Luísa fez tal coisa. Eu anoto junto, tá? Mas já teve uma época que eu imprimia folhas, uma folha para cada criança. Hoje eu não vejo necessidade porque a gente faz muitas atividades juntas. Mas na época que eu alfabetizava a Lulu, eu gostava de ter folhas separadas. Então, eu anotava direitinho o que a Lulu tinha visto aquele dia, tá? Então, ó, veja que são duas, né? Que é frente e verso. Então, você imprime, aí pode imprimir, né? Quantas folhas você precisar para cada mês. Aí, aqui tem uma folha de anotação. Eu costumo deixar as anotações também no final de cada mês, porque nas anotações entra tudo, né? Ah, é alguma coisa que eu acho que eu preciso melhorar com elas, algo que não deu para estudar, ou alguma coisa importante. Então, cada mês é bom ter uma folha de anotação. Depois, dicas de materiais. Esse eu deixo lá no final do planner, sabe? Imprimo por último, porque são materiais que eu vou vendo ao longo do ano e eu anoto aqui. Eu só anoto aqui aquilo que é realmente relevante, porque tem muita coisa, principalmente no Instagram. E a gente vai vendo, às vezes vai salvando no próprio Instagram. Aquilo que eu olho, que eu falo, não, isso daqui eu realmente preciso, eu vou comprar pra gente estudar em tal ano, aí eu venho e anoto aqui no meu planejamento. Porque quando eu vou fazer o planejamento do próximo ano, eu pego todas essas informações que eu já coloquei aqui e vou procurar, né, esses materiais para comprar. E aqui logins e senhas, né? Então, algum programa, algum site novo que entra, então vou registrando. Bom, então, aqui, né, o que estudaremos? Então, no caso com as meninas, eu tô revendo as 10 classes gramaticais, então eu vou escrever aqui tudo que nós vamos ver, né? Então, sei lá, as 10 classes gramaticais e depois vamos entrar na sintaxe, enfim. Quais materiais usaremos? Então, listo aqui as gramáticas, tudo, só para ficar registrado mesmo, né? Para eu poder me organizar e também não ficar com muita coisa, muito material, não ficar perdida. E aqui os horários das aulas. Então, quais dias eu vou fazer essas aulas? Bom, sei lá, 1 hora todos os dias, ou 40 minutos, ou então o tempo que durar aquele tópico. Então, tá aqui, ó, latim, grego, inglês, literatura, matemática, história, geografia. História e geografia, porque no meu caso eu estudo junto história e geografia, então eu não vou usar esse, por exemplo, e esse. Eu não uso tudo isso, tá? Eu, por exemplo, não estudo grego, a gente estuda latim. Ciências, eu nem faço planejamento de ciências, a gente vai vendo conforme vai surgindo aqui, eu já falei isso, né? Química a gente ainda não estuda, física também não. Filosofia, não assim de maneira formal, né? Biologia, mas tá aqui, né? Lógica, artes, né? Devocional, para as mães que quiserem, que realmente tem aquele horário mesmo do devocional, ou teologia, né? Atividade física, então tem várias opções, tá? Programação, eu sei que tem famílias que têm aula de programação. Aqui eu coloquei extras, tá? E aqui eu deixei um em branco, então você pode colocar o que você quiser de disciplina, né? Porque são muitas coisas, né, que a gente pode estudar com os filhos. Às vezes tem uma coisa que uma família faz, a outra não faz. Então aqui você vai imprimir somente aquilo que você vai fazer aquele ano, né? É isso que é bacana, porque você vai montar o plano de acordo com a sua necessidade. Porque se você imprime tudo, vai ficar aquele monte de folha em branco. Os meus primeiros planejamentos acontecia muito isso. Eu fazia um planejamento super grosso, cheio de folhas, e aí no dia a dia você não usava tudo aquilo, né? Agora eu vou mostrar aqui a agenda do estudante. Os temas são o mesmo, tá? O que muda é interno mesmo. Ó, então aqui, então vem o nome da criança. Aí aqui, planejamento. Então, eu coloquei assim, né? Principais habilidades e hobbies, habilidades que precisam ser aprimoradas, matérias que estudarei com a mamãe, matérias que estudarei com o papai, matérias que estudarei com os irmãos, atividades extras, responsabilidades na casa.
Então, é para criança anotar, né? Não precisa de muita coisa, é pra gente ir gerando neles essa responsabilidade, né? Então, vai colocar ali. Aqui no caso das meninas, da Giovana, talvez seria assim, né? Lettering, amigurumi, confeitaria, habilidades que precisam ser aprimoradas. Ela provavelmente ia colocar alguma coisa aí dos que ela não tem ainda muita habilidade, né? Sei lá, o amigurumi, que é uma coisa que ela tá começando, que ela ainda não tá muito familiarizada. Aí depois, matérias que estudarei com a mamãe. Então ela vai anotar, tal coisa eu estudo com a minha mãe, tal coisa eu estudo com o meu pai, que nem ano que vem, por exemplo, a gente vai estudar matemática com o Davi. Matérias que estudarei com os irmãos, né? Então, são aquelas que a gente estuda juntos, né? Então, história, ela faz junto com a Luísa, português, a gente tem feito juntas. Atividades extras, né? Agora, por conta do isolamento, não tá fazendo nada fora. Mas já teve tempo de fazer crossfit, tecido acrobático, né? E as responsabilidades na casa, né? Sei lá, almoço na segunda-feira, tirar o lixo, enfim, né? Essas coisas que cada casa tem aí a sua, né? Ajudar na faxina, lavar banheiro. Aí aqui um cronograma semanal, é o mesmo modelo do planner da mãe, né? Mas aí para criança preencher, você também pode imprimir várias folhas, né? Conforme vai mudando, né? Então, do jeito que você imprime para o seu planejamento, você imprime para o da criança. Você mudou o seu cronograma, a criança também atualiza o dela. Que leituras do ano? Então, eu fiz 2 formatos, né? Parte do currículo, cada família tem o seu estilo, né? Tem sua maneira. Aqui em casa tem alguns livros que elas precisam ler, que é parte do currículo, que são aqueles que eu passo. Olha, esse daqui, filha, você vai fazer análise, a gente vai ler juntas, ou você vai ler pra mim, enfim. São aqueles que eu acho que são importantes para a formação delas. E aqui, leituras do ano de entretenimento, são aquelas que elas escolhem. Que nem a Lulu gosta muito da coleção do Cachorrinho Samba, do Paddington, do Ursinho Pooh. Então, são os livrinhos que ela vai pegando aleatoriamente, vai lendo, e eu gosto que ela anote, tá? Então, título, autor, início e término. E aqui começa, né? Então, janeiro, tá vendo que é um pouquinho mais simples do que o da mãe. Tem aqui uma tabelinha que ela pode anotar, aniversário, essas coisas todas, tá? Aqui também, para anotar realmente, tal dia, aniversário de alguém, ou tal dia, aula de alguma coisa importante, né? Então, são anotações simples. Eu fiz só nesse formato, tá? Para criança, não tem folhas extras para preencher como registro, porque aqui, pela experiência, eles não anotam muita coisa mesmo, tá? Então, aqui é o suficiente, por exemplo, para colocar um versículo que tem que ser lido no dia, ou uma página do capítulo de um livro. Que nem as meninas, a agenda do estudante delas, esse ano, são essas anotações que elas fazem, né? Transcrever o versículo tal e tal, fazer a leitura de tal página. Então, não tem muito mais do que isso, tá? Mostrando aqui. Aí, anotações também, que também pode ser impressa uma anotação por mês, na hora de encadernar. E acabou, tá? Deles é só isso mesmo, não tem mais nada. Gente, é isso então. Eu espero ter esclarecido, né? Deu pra ver aí como que é dentro do planejamento. Então, planejamento é uma agenda, né? Uma ferramenta. A diferença da agenda e do planejamento do ensino domiciliar é que o planejamento do ensino domiciliar, ele já tem as folhas ali próprias para você anotar, né? O que você vai fazer com a criança, fazer o registro, que, como eu falei, é a parte mais importante. Porque, na verdade, o planejamento, qualquer agenda, você vai lá e anota, né? Mas é gostoso manter isso, né? Eu tenho as minhas aqui, os meus planejamentos desde o começo, que eu costumava colocar foto, inclusive, da criança na capa. E é muito bom. É gostoso guardar esse registro. Até porque tem muito material que a gente usa com as crianças que não dá pra ficar guardando, né? Muito caderno, muita coiseira, que se você for arquivar tudo, não tem casa que aguente guardar tanta coisa. E ali, pelo menos, fica tudo registradinho. Eu vou mostrar aqui os meus planners antigos.
Olha, esse daqui eu colei fotinho delas começando o ano. Todos eles eu gostava de fazer alguma coisa assim, ó. Aqui, ó, na época eu detalhava bem, tá vendo? O que a gente ia trabalhar, o que a gente ia fazer. Aqui são os registros, tá? Ó, de atividades. Ó, esse meu é mais antigo, ó. Esse é um dos que eu fiz. Ó, nascimento da Liz.